Olá, meu nome é Malu Guiméria e hoje eu vou falar um pouquinho dos critérios de qualidade e inspeção da farinha láctea. Esse é um trabalho para a disciplina de inspeção dos produtos de origem animal 1, ministrado pelo professor Dirley Molinari, na Universidade Federal do Espírito Santo, para o curso de Medicina Veterinária. A farinha láctea ela é uma combinação fortificada de cereal leite com vitaminas, ferro e zinco. Aqui eu trouxe algumas imagens de algumas variações de marcas de farinha láctea. Acredito que a mais famosa dela seja a da Nestlé, até porque foi ela que deu o pontapé inicial. O criador dessa fórmula foi Henri Nestlé, em meados de 1867. Ele era um farmacêutico e ele fez uma mistura, de leite de vaca com farinha de trigo e açúcar. Ele criou essa fórmula pois ele percebeu que muitas crianças não podiam aceitar o leite das suas mães e estavam ficando desnutridas e muitas chegando até a morte. Então, ele fez essa mistura como um substituto do leite materno e o que deu muito certo. Meses após, do início do consumo dessa fórmula, as crianças estavam super fortes e saudáveis. Um tempo depois, ele se juntou com um amigo, o Jean Balthazar, que era cientista em nutrição humana, e para modificar algumas coisas da fórmula. E junto eles tiraram o amido e os ácidos dessa mistura. E atualmente a fórmula da farinha láctea da Nestlé é essa do quadro laranja. Farinha de trigo, 55%, açúcar, leite em pó, no mínimo 20%, e um combinado de vitaminas e minerais. Bom, e em definição, o que é farinha láctea? O que diz que aquele produto é farinha láctea? Então, nós temos lá no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, que é o Decreto 9.013 de 2017. Lá no título 6, no capítulo 5, na seção 2, na subseção 6, no artigo 410, nós temos que a farinha láctea é o produto resultante da dessecação em condições próprias da mistura de farinhas de cereais ou leguminosas com leite, nas diversas formas e tratamentos, com adição ou não de outras substâncias alimentícias. O primeiro parágrafo traz que o amido das farinhas ele deve ter sido tornado solúvel por meio de técnica apropriada, e o segundo parágrafo traz que a farinha láctea deve ter no mínimo 20% de leite e massa em cima da massa total de todos os ingredientes do produto. E abrindo um parênteses aqui, ele ainda fala que sobre a rotulagem em particular da farinha láctea, que no rótulo tem que vir escrito o percentual de leite contido naquele produto, já que tem que ter pelo menos esses 20%, Ele tem que trazer no rótulo a quantidade específica de porcentagem de leite que tem naquele composto. Falando brevemente do processo de fabricação. Então, lá na indústria é feita a recepção dessa matéria-prima, é feita a pesagem e o fracionamento, desses ingredientes. E esses produtos vão para uma mistura, que é a primeira mistura, onde vai homogeneizar todo esse material, vai fazer a adição enzimática e onde vai ocorrer a filtração. Depois esse material vai para um tanque de espera, onde ele continua em movimento para que esses materiais não se separem. Depois eles vão para um misturador térmico, ficar numa temperatura entre aproximadamente 100 e 130 graus por aproximadamente meia hora para todo esse material cozinhar. Passados os 30 minutos, essa mistura vai para uma máquina de secagem, onde ela vai ser desidratada e vai formar uma espécie de casca. Após essa etapa, ele vai para a parte de redução em flocos, onde essas cascas vão ser trituradas, formando uma farinha. Essa farinha vai passar por umas peneiras, onde vai separar os grãos maiores para eles retornarem à moagem, e depois eles vão para a mistura 2, onde vai ser adicionado leite em pó e fazer a homogeneização de todo aquele produto. Depois ele vai para a etapa de empacotamento e
Posteriormente, ele vai para o armazenamento e expedição. Chegando nos critérios de inspeção, a portaria do mapa 392 de 2021, lá no item 14, traz a destinação dos produtos que tiverem alguma avaria. Lá diz se vai ter um aproveitamento condicional ou uma condenação total do produto. Seguindo aqui por linhas. Se o produto tiver corpos estranhos ou causas de repugnância ou presença de sujidades, não é permitido fazer o aproveitamento condicional ou a destinação industrial. Então, aquele produto ele é levado à condenação total e só pode ser aproveitado para a elaboração de produtos não comestíveis, exceto para uso na alimentação animal. Na segunda linha, quando o produto tem o teor mínimo, não tem o teor mínimo de leite, né, que do padrão regulamentar, pode ser feito aproveitamento condicional ou destinação industrial só para a fabricação de novos produtos derivados lácteos que sejam compatíveis com aqueles aditivos daquele produto. E quando é feito a condenação total, aquele determinado lote pode ser usado para a elaboração de produtos não comestíveis. Já na terceira linha, que é o que a gente mais vai falar aqui, é sobre os resultados microbiológicos em desacordo com os padrões. Não é feito aproveitamento condicional ou industrial, ou seja, aquele lote já vai para a condenação total e só pode ser reaproveitado para a elaboração de produtos não comestíveis, né, com exceção de produtos para uso na alimentação. Então, quanto aos critérios microbiológicos, ele define a aceitabilidade de um alimento ou de um lote de alimento baseado na ausência, na presença ou no número de micro-organismos ou na concentração das suas toxinas ou metabólitos por unidade de massa, volume, área ou lote. Bom, e assim nós temos basicamente essas 4 seções, que é o plano de amostragem, que é a definição de quais micro-organismos devem ser estudados para cada produto, a definição da metodologia analítica, ou seja, quanto de produto pode estar, né, com aquela variação dentro de um todo, e estabelecer os padrões, as normas e especificações do que vai ser feito ou não com aquele produto. Destrinchando aqui um pouco rapidamente, o plano de amostragem, ele é o componente no qual define o número de unidades amostrais a serem coletadas aleatoriamente de um mesmo lote e analisadas individualmente, representado pela letra N. E também o número de unidades analíticas e o número de unidades amostrais toleradas com qualidade intermediária, representado pela letra C. Quando o plano de amostragem é de 2 classes, ele vai ser dividido só em qualidade aceitável ou qualidade inaceitável, definido pela letra M, pelo valor da letra M. Quando o plano de amostragem é de 3 classes, ele vai ser dividido em aceitável, intermediário ou inaceitável, que vão ser definidos, esses valores vão ser definidos pelas letras M minúsculo e M maiúsculo. Depois de definido valores para aqueles padrões, a gente vai ver as condições dessas amostras. As condições sanitárias satisfatórias são aquelas cujos resultados estão abaixo ou igual aos estabelecidos para aquela amostra indicativa ou representativa. E as condições sanitárias impróprias para consumo humano são aquelas cujos resultados estão acima dos limites estabelecidos, ou ainda aquelas amostras que demonstraram a presença ou a quantificação de outros micro-organismos que podem ser patogênicos ou toxinas que representem risco à saúde do consumidor. Então, da definição de quais micro-organismos e da metodologia analítica a ser utilizada, eu trouxe esse quadro com os valores para a farinha láctea. Ele está lá na Instrução Normativa número 60 de 2019. Lá no item 9F fala da mistura em pó para o preparo de bebidas de base láctea, né, onde entra a farinha láctea.
Então, lá nós temos os micro-organismos, as enterotoxinas estafilocócicas, as enterobactérias, os estafilococos coagulados positivo e a salmonela. Então, e ali nós temos as letras que a gente comentou anteriormente. O N, que é o número de amostras totais, o C, que é o número de amostra analítica, ou seja, é o número de amostras que é tolerada com qualidade intermediária, o M minúsculo, que é para o plano de amostragem de 2 classes, e o M maiúsculo, quando tiver o valor de M maiúsculo, é para o plano de amostragem de 3 classes, que vai ter aquele valor intermediário. Então, analisando esse quadro, a gente observa que não tem valor de emissão para as enterotoxinas estafilocócicas nem para a salmonela, ou seja, amostras para esse micro-organismo, a gente só tem qualidade aceitável ou qualidade inaceitável. E no caso, na amostra tem que estar ausente para essas 2 bactérias. Se tiver qualquer quantidade desse micro-organismo, aquela amostra vai ser inaceitável, ou seja, ela tem que ser descartada. Já para as enterobactérias e para Staphylococcus coagulase positiva, elas têm o valor de emissão, ou seja, elas são divididas em inaceitável, intermediária e inaceitável. As aceitáveis são as que têm quantidade de micro-organismos menor que 10. O valor intermediário é entre 10 e 10 elevado a 2 para todas as duas. E amostras inaceitáveis, de qualidade inaceitável, são para aquelas que possuem quantidade de micro-organismos acima de 10 elevado a 2. Diferente das enterotoxinas estafilocócicas e a salmonela, que tem uma amostra analítica de 0, as enterobactérias Staphylococcus coagulase positiva, elas podem ter uma amostra dentre aquelas 5 com qualidade intermediária para ser aceitáveis. Então, aqui está a minha bibliografia pesquisada. No mais, é isso que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço a todos que estão assistindo e qualquer coisa podem entrar em contato comigo. Meu e-mail está aqui na apresentação.